Queridos amigos, é com grande alegria que saúdo a todos com a paz do Senhor. Dizer que é um momento ímpar nas nossas vidas, podemos discutir um pouco a respeito da palavra de Deus, né? Infelizmente, praticamente um mês, nós não estamos conseguindo fazer as nossas gravações, as nossas transmissões, né? Devido às questões de agenda, compromissos, já acordados há algum tempo, infelizmente nos impediram de fazermos a transmissão do nosso projeto Pão Diário, né? Nosso projeto de estudo da Palavra de Deus, né? Através da lição da Escola Sabatina. Infelizmente não foi possível, mas com a graça de Deus nós estamos aqui para poder bater esse papo com vocês, né? Lembrando que a nossa lição geral, ela se refere ao livro de Gênesis, e nós hoje iremos comentar, bater um papo aqui, a respeito da lição de número 5, que tem como título Todas as Nações e Babel. E, infelizmente, nosso querido irmão Isinaldo Pereira não vai conseguir estar conosco, mas com a graça de Deus nós vamos dar sequência aqui para que Deus seja exaltado pelo nosso compromisso aqui semanal de estudo da palavra dele, tá certo? Infelizmente, não vai ser possível nós fazermos gravações toda semana, é o que nós já conseguimos antever. Mas sempre que possível nós vamos estar aqui separando um tempo para juntos estudarmos a palavra de Deus, ok? Curva sua fronte, feche seus olhos, pensemos em Deus e oremos. Bondoso Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento onde iremos estudar a tua palavra. Sua palavra será aberta, Senhor, e nós queremos te pedir que teu Espírito Santo, que conhece as tuas profundezas, possa, por favor, e ele pode, nos iluminar para a compreensão da tua palavra, que nós compreendamos, que nós interiorizemos a tua palavra, e através do poder do teu Espírito Santo, que nós possamos colocar em prática em nossas vidas aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Te pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, como dito, Todas as Nações e Babel é o nosso título da lição da semana passada. E o verso para memorizar diz assim, Gênesis capítulo 11, o versículo 9, você pode abrir a tua Bíblia em Gênesis, o capítulo 11, e o versículo 9, eis aqui o pano de fundo para o nosso estudo de hoje. E diz assim a palavra sagrada: a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Não é preciso ser um cristão para conhecer algumas histórias da Bíblia, e entre elas está aqui a Torre de Babel, a famosa Torre de Babel, a famosa confusão das línguas, né? A gente pode dizer de imediato que se ali originou-se ou aconteceu a confusão das línguas, a distribuição das línguas, nós podemos dizer inequivocamente que não era propósito de Deus que houvessem tantos e tantos idiomas, e aí a pergunta fica simples, mas então por que existem tantos e tantos idiomas, tantas e tantas etnias, né? Esse é o nosso pano de fundo aqui, o capítulo 11, o verso 9, para o nosso bate-papo, né? A profecia diz que saindo do capítulo 8 do livro de Gênesis, você pode abrir a tua Bíblia lá, o capítulo 8 do livro de Gênesis, estou com a minha separadinha aqui, capítulo 8 do livro de Gênesis, o versículo, deixa-me ver, o versículo 15 e 16. Ele diz assim a palavra sagrada, Gênesis capítulo 8, versículo 15 e 16 diz assim: então disse Deus a Noé, sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Depois de um ano, então, passados nessa arca, depois de um ano dentro da arca, com toda aquela situação do dilúvio, Deus pediu para que Noé, seus filhos, as mulheres de seus filhos, e a tua esposa saíssem da arca, né? E aí nós entendemos pelos estudos, pela profecia, que eles, ao saírem da arca, eles ficaram morando ali próximo à arca, fizeram os seus estabelecimentos ali próximo da arca, que ficou em cima de uma cordilheira de montanhas ali e tal, né? E eles moravam, então, próximo à arca, mas os 3 filhos de Noé você conhece, vocês sabem quem são, a Bíblia diz, a lição disse essa semana, né? Sem, Cã
e Jafé, ou sem Cã e Jafé, em algumas traduções, né? Eles ficam morando ali próximo à arca. E todos eles falavam a mesma língua, né? Mas, depois de um tempo, vê-se a necessidade de se estabelecerem um pouco mais longe da arca, né? A Bíblia não diz, e nem o Espírito de Profecia nos orienta sobre os motivos, talvez alterações climáticas, etc. e tal, porque eles estavam na cordilheira e, quem sabe, ali ficou muito frio, mas a questão é que eles se estabelecem um pouco mais distante da arca, né? E depois ainda mais distante, cada um com as suas famílias, Cã com a sua família, Jafé com a sua família, e Sem com a sua família. E especificamente aqui no capítulo 11, verso 9, nós entendemos que a família de Cã eram os que habitavam nessa terra chamada Babilônia, ou Babel, aliás, né? Nessa terra chamada Babilônia, onde surge a Torre de Babel, né? Na planície de Sinear, na terra de Sinear. Eles se estabelecem ali, né? E o povo se multiplica e um grande número de pessoas então surgem. Só que no mesmo livro, capítulo 9, no mesmo livro da Bíblia, livro de Gênesis, no capítulo 9, o versículo 1 diz assim, dando a sequência do capítulo 8, né? E o versículo 20, o versículo 15 e 16, né? Abençoou Deus a Noé e seus filhos. Eles disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. A ideia de Deus, é bacana a gente fazer essa questão, uma ponderação aqui rapidinho, né? Num primeiro momento, nós todos somos membros de uma mesma família, porque viemos de Adão. De Adão, criado por Deus, o primeiro homem criado por Deus. E no segundo momento, após a destruição e a recriação da terra, a terra sendo recriada, nós somos todos membros de uma mesma família novamente, né? Mais uma vez, nós nos encontramos nesse ponto, né? Somos todos membros de uma mesma família humana. A gente vai argumentar um pouco mais a respeito disso. Mas eu quero focar no capítulo 9, versículo 1, onde Deus diz assim, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. A ideia de Deus era que essa galera que saíram da arca, eles pudessem avolumar-se, eles pudessem multiplicar-se com a bênção de Deus, segundo o capítulo 9, versículo 1, e com a bênção de Deus multiplicar e encher toda a terra. Mas, em específico, aqui no capítulo 11, verso 9, essa galera que foi esse povo que sai da arca, né? Em específico, o Cã com os seus filhos e sua esposa e os seus descendentes, eles se estabelecem ali na terra de Babilônia e começam a trabalhar o erguimento de uma torre, né? E essa história todos nós conhecemos. Na parte de domingo da lição, diz assim, a maldição de Cã. A parte de domingo diz assim, que Noé, depois que saiu da arca, Noé, ele plantou uma vinha, né? E colheu uns frutos de uva ali, colheu umas uvas, e fermentou essas uvas, bateu ali aquelas uvas, fermentou, e daquelas uvas ele fez um vinho, e ele bebeu desse vinho, e Noé ficou doidão. E Noé acabou ficando bêbado, né? E no capítulo 9, a partir do versículo 18 a 27, você pode ler na sua Bíblia aí, diz que um dos filhos de Noé, chamado Cã, olha interessante ele de novo aí, né? Um dos filhos de Noé, chamado Cã, ele vai até a tenda do pai, e quando chega lá, ele vê que o seu pai está nu. É interessante que a Bíblia diz que ele viu a nudez de seu pai, né? E ele depois vai a seus irmãos, vai até Sem e vai até Jafé, e diz o que havia acontecido. E Sem e Jafé vão de costas, né, com uma cobertura sobre os ombros, com uma coberta sobre os ombros, eles vão até a tenda do pai, e de costas eles entram e cobrem o pai, né? No dia seguinte, quando relatam para o pai o que havia acontecido, o pai então vai e amaldiçoa Cã e a sua descendência, na pessoa de Canaã, que era seu primogênito ali. E fala, olha, que a sua descendência seja servo de Sem, seja servo de Jafé, né? Vocês serão sempre escravos deles, assim, serão sempre uma porção, serão sempre uma descendência servil, né?
E no primeiro momento, quando a gente lê essa história, a gente pensa, poxa, mas parece que Noé foi um tanto quanto duro, né? Tudo bem que ele não honrou o quinto mandamento, que ainda não existia, mas ele não honrou o seu pai, né? Ele foi relatar aos seus irmãos o que havia acontecido, etc. e tal. Diga-se de passagem, uma coisa interessante, é que dos filhos de Noé, esse Cã era o mais escurinho, né? E tem alguns pensamentos de alguns teólogos que talvez a ideia de maldição, e talvez até a ideia de ser o povo negro amaldiçoado, é pelo fato de que lá atrás o seu filho, né, o filho de Noé, Cã, tenha visto a nudez de seu pai, e aí quando Noé então faz uma maldição, ele amaldiçoa todos os negros, mas isso são filosofias que realmente não são comprovadas pela Bíblia. O que a gente pode tirar de lição dessa história, entre outras, porque são realmente muitas lições, é que, num primeiro momento, é possível que, e também alguns teólogos afirmam isso, essa questão de descobrir a nudez, quando a Bíblia diz, olha, que um homem descobriu a nudez de uma mulher, em outras palavras, está dizendo que ele teve relações íntimas com essa mulher, e que possivelmente tenha sido essa a situação de Cã com seu pai Noé, infelizmente, né? Infelizmente, parece que Cã cometeu esse pecado, ele acabou abusando sexualmente do seu pai, e parece que seu filho Canaã já tinha alguns trejeitos nessa linha, né? Parece que nós entendemos que o fruto não cai muito longe do pé, né? E parece que Canaã, que era filho de Cã, tinha alguma coisa, alguns trejeitos, seguia mais ou menos a filosofia de vida de seu pai ali, né? E infelizmente as nações que vieram dessa linhagem de Cã, eles tiveram um problema, se a gente pode dizer assim, eles tiveram problemas com essas questões sexuais. Diga-se de passagem, os descendentes de Canaã, eles habitavam numa cidade chamada de Sodoma e Gomorra. E essa cidade chamada Sodoma e Gomorra é conhecida universalmente pelas práticas sexuais ilícitas que eles praticavam nesse lugar, principalmente pelo fato de se relacionarem com membros da mesma família, principalmente se relacionarem no homossexualismo, muitas vezes por zoofilia e por aí em diante, né? Parece que já vem, desde então, essa história aí. Então, isso nos ajudaria a entender, de repente, o porquê dessa maldição, digamos assim, que Noé colocou sobre o seu filho. Podemos dizer também que talvez Noé não colocou sobre seu filho uma maldição, olha, está praguejando aqui, durante toda a vida você vai ser dessa forma, não. Nós podemos entender que, assim como Deus, Noé estava entendendo que os caminhos de Cã, se ele não mudasse de atitude, infelizmente seriam de mal a pior, nessa linha que nós acabamos de argumentar, né? Mas uma coisa que eu queria comentar com vocês é que no capítulo 6 do livro 9, no capítulo 6 de Gênesis, o verso 9, a Bíblia diz que Noé era um homem santo e um homem íntegro entre os seus contemporâneos, porque Noé, ele andava com Deus. Só que aqui no capítulo 9 diz que ele bebeu bastante, ficou bêbado e fez um grande escândalo. Aí a pergunta simples, que não quer calar, né? Homens santos, eles podem cair? Será que alguém que anda com Deus, em algum momento da sua vida, ele pode cair? A história de Noé diz que sim. E a história que nós veremos na semana que vem, a história de Abraão também, diz que sim. Os homens santos, os homens que andam com Deus, infelizmente, em algum momento da vida, por desviar os seus olhos de Deus, eles podem cair. Não quer dizer que tudo aquilo que eles, através do poder divino, eles falaram e serviram de exemplo, não devem ser considerados, não devem ser adotados em nossa vida, que nós que queremos servir a Deus, mas o que nós entendemos é que o homem santo não é aquele que não erra. O homem santo não é aquele que não cai. O homem santo é aquele que mesmo caindo, com o poder de Deus, ele vai se levantar e vai continuar sendo guiado por Deus, e através de quedas e de levantamentos, através de quedas e de erguimentos, mais uma vez, ele continuará mantendo a sua caminhada com Deus, tá certo? Pode ser que eu esteja falando para alguém que em algum momento aí da sua vida cristã acabou se afastando de Deus, talvez alguém que hoje esteja em pecado, esteja triste por isso, e pensando que não tenha mais jeito para você, mas, amigo, a história de Noé nos deixa claro que existe um jeito para nós sim, e o jeito é Jesus, ele nos ergue, ele nos levanta e vai continuar trabalhando conosco, né? Não fique pensando que porque você lá atrás
foi usado por Deus e cometeu algum ato falho, caiu em pecado, que não tem mais jeito para você. Não, não. Tem jeito para você sim, tem solução para você sim, e a solução é Jesus. Certo? Nós entendemos isso na história de Noé. Na parte de segunda-feira, nós já batemos um pouco dessa bola, mas vamos argumentar alguma coisa interessante. A parte de segunda-feira ela tem como subtítulo a genealogia em Gênesis, né? A genealogia em Gênesis. E eu já argumentei que no primeiro momento nós viemos de Adão. Né? Todos nós somos irmãos através do nosso primeiro pai, Adão, através da nossa primeira mãe, Eva. E depois da destruição da terra, depois do dilúvio, todos nós continuamos sendo irmãos, mais claras, outros com peles mais escuras, outros com as peles, uns tons mais avermelhados, outros com os tons mais amarelados. Todos nós somos membros de uma mesma família, todos nós viemos no primeiro momento de Adão e de nossa querida mãe Eva, e depois dos descendentes de Noé, Sem, Cã e Jafé, né? Como eu já adiantei, Cã era aquele que tinha a pele mais escura, digamos assim. Mas uma coisa interessante também de se dizer é que antes do pecado e antes da destruição da terra, nós entendemos isso pela Bíblia, a terra toda tinha um clima um clima ameno, uma temperatura amena, a terra, o sol estava na distância perfeita da terra, né? Ou seja, a incidência de luz solar na Terra era de uma maneira perfeita, não que ele não esteja hoje numa distância correta, porque se não estivesse, não existiria vida na Terra, mas isso tudo estava de comum acordo, digamos assim, tudo funcionava perfeitamente bem. E uma vez que aconteceu esse desastre ambiental, podemos dizer assim, o juízo de Deus sobre a Terra toda perdeu as suas características iniciais, né? Incidências de sol muito elevado em alguns lugares, com a quantidade muito baixa, digamos, podemos dizer assim, de luz solares em outras localidades, em alguns outros lugares, em alguns outros países, né? E essas questões todas mexem no DNA humano, essas questões todas de incidência solar de mais ou de menos, elas mexem na questão do DNA humano. E daí surge toda essa pigmentação, esse colorido que somos nós, os seres humanos, e como irmão, né? Na segunda-feira ainda, a lição fala com relação à genealogia bíblica e suas funções, né? E genealogia bíblica, no primeiro momento, ela tem a função de enfatizar a natureza histórica dos eventos bíblicos, ou seja, são situações que de fato ocorreram, aconteceram, isso no primeiro momento. No segundo momento, é demonstrar a continuidade desde o passado até a época em que a pessoa escreveu, o escritor estava ali escrevendo, o patriarca estava ali escrevendo, e mostrar que a história ela é linear, que a história ela tem começo, ela tem meio, mas ela tem fim também, tá certo? Essa é uma das ideias da genealogia bíblica. E no terceiro momento era mostrar a questão da fragilidade humana, como nós caímos, né? Como o ser humano caiu. Nós entendemos a respeito da composição física do ser humano, que o ser humano, num primeiro momento, quando sai das mãos de Deus, ele tinha quase seus 5 metros de altura, né? Hoje nós vemos alguém de 1,90 m e ficamos, nossa, pelo menos aqui no Brasil é assim, nossa, como é alto, né? Imagina alguém com quase entre 5, 6, 4,5, 5, 6 metros de altura, realmente, se víssemos alguém hoje nesse tamanho, seria um tanto quanto delicado, digamos assim, uma linguagem mais simples, e podemos dizer também que as pessoas viviam 900 anos, 900 anos, 1000 anos. Nós temos, hoje em dia, os nossos grandes filósofos modernos, né, grandes pensadores modernos, que vivem seus 50, 60, 70, quando tem muito vigor físico, chega aos 80, 90 anos, e talvez teve uma vida acadêmica aí de uns 60 anos, 30, 40, 50, 60 anos, e escreveu muitas coisas, e nós ficamos maravilhados com tudo que nós escutamos, né, tudo que nós lemos, grandes homens sábios. E agora imagine como é que seria a sabedoria de alguém que viveu mais de 500 anos. Como seriam sábios aquelas pessoas que viviam mais de 900 anos, né? E essa sabedoria toda também foi demonstrada na construção da Torre de Babel, né? Na lição de terça-feira fala a respeito de um só idioma, apenas um idioma. Essa era a ideia original de Deus, né? Apenas um idioma. E
essas mentes sábias fizeram uma grande construção. Às vezes nós temos uma imagem meio caricata do que seria essa Torre de Babel, mas era um evento tremendamente fantástico, né? Uma construção maravilhosa, magnífica, que atingiram as nuvens, que subiu acima das nuvens do céu. Nós não sabemos as dimensões exatas a nível da verticalidade, a altura que de fato ela chegou, mas a ideia de seus construtores era que essa torre que estava ali na planície de Sinear, ela pudesse atingir, né? Ela pudesse chegar acima das nuvens. Nós entendemos que Noé, como um dos primeiros evangelistas ali, explicou mais ou menos a questão da arca, explicou onde as águas chegaram, um pouco abaixo das nuvens, né? As águas, nós entendemos que ficaram 15 a 30 metros acima dos maiores picos, dos maiores montes, na questão do dilúvio, e pouco abaixo das nuvens. Então, a ideia dos antediluvianos, aliás, a ideia dos descendentes de Noé após a saída da arca, era que a construção da Torre de Babel ela chegasse no nível que ela chegasse acima das nuvens, e assim, a ideia era que, caso Deus mudasse de ideia e houvesse mais um dilúvio, eles estariam amparados pela construção dessa torre. É bem verdade que tem muita coisa que nós poderíamos considerar a esse respeito, entre essas coisas o fato de que somente pessoas com muitos recursos, né? Porque assim como hoje, naquele tempo também não era diferente, apenas pessoas com muito recurso ou com muita importância política, né? Poderia estar nesses mais altos lugares, assim, né? Então, entre outras coisas, um dos objetivos da construção da Torre de Babel era garantir a sua salvação pelos seus próprios méritos, pelos seus próprios merecimentos, né? Não acreditaram naquilo que Deus disse, né? No capítulo 8 do livro de Gênesis, como a gente já leu, agora o versículo 21 e o versículo 22, você pode ler na sua Bíblia, a profecia diz assim, né? O Senhor diz assim, capítulo 8 do livro de Gênesis, verso 21, diz assim: E o Senhor aspirou o cheiro suave e disse consigo mesmo. Noé fez um sacrifício, Deus, após a saída da arca, né, Deus suspirou, Deus, né, sentiu aquele aroma agradável e disse: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau. Porque é mau o desígnio do seu coração, né? E o versículo 22 diz: Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira, ceifa, frio, calor, verão, inverno, dia, noite. Ou seja, Deus disse que nunca mais destruiria a terra pelas águas de um dilúvio. Mas pensaram aqueles grandes homens do passado, vai que Deus muda de ideia. E se Deus mudar de ideia, nós teremos a nossa salvação, a nossa subsistência garantida, né? E nós entendemos pela Bíblia que nós existimos, nos movemos, continuamos a viver pela graça unicamente de Deus e não pelos nossos merecimentos, né? Então, essa construção da Torre de Babel era, entre outras coisas, eu disse duas, e uma terceira questão era uma declaração aberta de uma rebelião contra Deus, né? Capítulo 9, como nós lemos, e o versículo 1 do livro de Gênesis, Deus disse: era sede fecundo, enchei toda a terra, né? Espalhai-vos por ela, enchei toda a terra. E a ideia que eles tinham era de não se espalhar, né? Tinha uma ideia de continuarem unidos, né? Vamos permanecer unidos em uma rebelião contra os céus, uma rebelião contra Deus. Esse Deus disse que era para nós irmos para um lado, nós iremos para o outro. Deus disse que é para nós ficarmos parados, nós iremos avançar. Se Deus disse que nós nos espalhemos pela terra, nós vamos parar nesse vale de Sinear, né? Isso que acontece ali no capítulo 11, verso 1, em diante do livro de Gênesis, né? Onde tem a ideia da Torre de Babel, um só idioma, né? Deixa eu ver outras coisas a serem consideradas. Capítulo 11 ainda, do versículo 5 a 7 do livro de Gênesis, né? Na parte de quarta-feira fala a respeito de Deus descendo para ver o empreendimento humano, né? 11, verso 5 em diante, assim diz a santa e poderosa palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 5.
Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os homens, que os filhos dos homens estavam edificando. E o versículo 6 diz: o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. E o versículo 7, capítulo 11 do livro de Gênesis, o verso 7 diz: vinde, desçamos e confundamos ali a linguagem, para que um não entenda a linguagem, do outro. Capítulo 11 do livro de Gênesis, versículo 5 ao versículo 7. Interessante esse versículo 7 que diz: então desçamos, né? Se desçamos, quer dizer que não desceu Deus sozinho, mas se não desceu Deus sozinho, nós entendemos até que Deus não é nome, que Deus é um título, né? Quer dizer que desceram algumas pessoas. E quem seriam essas pessoas, né? No capítulo 1 do livro de Gênesis, guarda aí, capítulo 1 do livro de Gênesis, e o versículo 1 e o versículo 2, nós entendemos que lá na criação, nós vimos Deus criando, e nós vimos o Espírito Santo cuidando. E no versículo 26 do mesmo capítulo, Gênesis 1, nós entendemos que o homem foi feito à imagem e semelhança deles, né? Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, nós vimos o Deus Pai e nós vimos o Deus Espírito Santo ali na criação. Já no capítulo 1 do livro de João, versículo 1 e 3, ele diz que Jesus Cristo, de capítulo 1 do livro de João, verso do 1 ao verso 3, diz que Jesus Cristo estava lá na criação. Ou seja, nós entendemos que Pai, Filho e Espírito Santo estavam na criação. E entendemos pela Bíblia que foram essas três pessoas que desceram para ver o empreendimento dos filhos dos homens, para entender, para ver de perto o que os filhos dos homens estavam fazendo. E a pergunta é sempre nessa parte de quarta-feira: por que Deus desceu? Né? Deus precisava ver com seus próprios olhos? Será que Deus não sabia? Você sabe que Deus sabia, não dá para esconder nada de Deus, né? Deus, ele consegue ver uma formiguinha preta embaixo de uma grande pedra, no meio da floresta amazônica, à meia-noite. Tudo está claro diante de Deus, né? E isso nos leva a pensar que até aquilo que nós achamos que Deus, de repente, não leva em consideração, está perfeitamente aclarado, muito claro diante de Deus, né? Mas por que Deus desceu? Nós entendemos pela Bíblia. A profecia diz que Deus, nós entendemos pela Bíblia, aliás, que Deus ele tem uma participação efetiva no desenvolvimento, no desenrolar da história humana, né? Deus não é aquele ser que fica nos céus fazendo e acontecendo, mas é aquele Deus que se envolve na história humana, né? Esse é um pensamento. Outro pensamento que eu quero tentar levar vocês a pensar é o fato de que, quando nós entendemos que uma pessoa muito importante vem pessoalmente falar conosco, aquela ideia de reunião, aquela ideia de um tempo com essa pessoa tem uma conotação completamente diferente, né? E Deus, ele desce exatamente para deixar claro que ele não ficou sabendo, ele analisou, ele avalizou, ele estava presente. E quando Deus vê tudo aquilo que está sendo construído e aquela rebelião contra ele, então eles tomam uma ideia, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles tomam a ideia, então, de confundir a linguagem dos homens, né? E a torre estava muito alta, a torre estava muito chegando acima das nuvens, né? E na base era que ficavam todos os projetos de construções, todos os blocos, toda a areia, todo o cimento, se a gente puder dizer assim, toda a argamassa, todo o piche, e de maneira que quando houve a confusão das línguas, um lá na ponta pedia areia e o outro trazia pedra. Um lá na ponta pedia pedra e o outro trazia cimento. Um lá na ponta pedia bloco e o outro levava água. Eles entraram em confusão e houve briga. E essa parte de quarta-feira diz que, como um desagrado, Deus foi deixar claro que ele estava desagradado com o tipo de atitude que tinham tomado os habitantes do Vale de Sinear. Um raio sai das nuvens e arrebenta a ponta da torre de Babel, né? Caindo por terra, etc. E tal. Aqueles que conseguiam se comunicar uns com os outros acabaram se reunindo em bandos e grupos e indo para outros lugares. E assim se cumpriu a palavra de Gênesis capítulo 9, o versículo 1, quando Deus falou: eu quero que vocês se multipliquem,
vocês sejam fecundos e vocês habitem toda a terra. Né? E isso nos leva para a parte de quinta-feira que diz a redenção do exílio. Né? E o nosso pano de fundo aqui é Gênesis capítulo 11, verso 8, verso 9, capítulo 9, verso 1, que nós já argumentamos, também está dizendo para nós compararmos com Gênesis capítulo 1, verso 28, que a disposição, porque a dispersão ocasionada por Deus foi redentiva, né? Ou seja, Deus, ele dispersou aquele grupo e isso foi uma bênção, isso foi uma redenção, é isso que está dizendo a pergunta aqui de quinta-feira. Em que sentido isso foi uma bênção, né? Isso me leva a pensar num empurrãozinho divino, né? Às vezes, nós somos tão pecadores, irmãos, que às vezes, para que Deus nos dê uma bênção, ele tem que insistir terrivelmente conosco, sabe? E quantas vezes, pensa comigo aqui, quantas vezes, para que Deus pudesse te abençoar, ele teve que praticamente implorar para que você aceitasse a bênção. Deu-se uma bênção para o povo. Olha, sede fecundos, enchei toda a terra. É o capítulo 9, versículo 1, vamos ler todos juntos o que diz a Bíblia, vamos lá mais uma vez. Capítulo 9 do livro de Gênesis, e o versículo 1 diz assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra. Explicando um pouco esse verso, né? Multiplicai-vos, enchei a terra, sede fecundos, porque eu vou abençoar vocês. Vocês vão multiplicar-se, vocês vão encher toda a terra. Não porque vocês são bons ou porque vocês têm a condição de reprodução. Não, não. Vocês farão isso e vão encher toda a terra porque eu vou abençoar vocês. Mas o povo não queria ser abençoado, queria continuar no Vale de Sinear, né? E Deus teve que confundir as línguas, teve que fazer um relâmpago descer das nuvens e destruir o pico da Torre de Babel para que esse povo pudesse se dispersar e a partir daí receber então a bênção de Deus. É isso que nós entendemos. Entre outras coisas, nessa parte de domingo, né? Eu queria argumentar para nós finalizarmos esse bate-papo aqui, essa questão do nome Babel ou Babilônia, né? Babel, né, na linguagem acadiana, ela quer dizer portão dos céus, né? E na linguagem dos hebreus, na língua hebraica, ela quer dizer confusão. Nós poderíamos dizer também, nós poderíamos argumentar em cima disso que o povo estava nas portas dos céus e estavam confusos. Eu acho que você já matou a charada por aí, né? Nós estamos aí, hoje, nós entendemos que a igreja é a porta dos céus, né? Mas muitas das vezes nós queremos viver da nossa própria maneira. E isso causa uma grande confusão, faz com que a gente não progrida, que a gente não cresça na experiência espiritual, né? Qual a confusão que talvez tu esteja passando? Peça a Deus para tirar essa situação, para ajudar você a passar por esse momento de pecado, ou quem sabe de tentação, né? Que Deus te dê forças, para que Deus nos dê força para isso, né? Não podemos estar confundidos na porta do céu. Nós temos que estar unidos no pensamento de louvar a Deus, não estar unidos em confusão, né? Esse é um primeiro momento. Outra questão que eu gostaria de comentar com vocês, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, ainda nessa questão do nome Babilônia, né? A Bíblia nos apresenta as 3 Babilônias. Uma primeira Babilônia, essa que nós acabamos de ver, essa Babilônia no Vale de Sinear, essa construção tremenda da Torre de Babel, que resultou na confusão das línguas, né? E realmente foi uma grande confusão. A profecia nos apresenta uma segunda Babilônia, que em 586 a.C. invadiu as terras do povo judeu, destruiu a sua cidade, levou algumas pessoas cativas para a sua terra, natal, né? Para a Babilônia, através ali de Nabucodonosor. E lá essas pessoas, os filhos de Deus, ficaram retidos como escravos, e ali havia pluralidade de religiões, né? Pluralidades de divindades, e muitos dos filhos de Deus, confundidos, começaram a adorar essas divindades também, né? E pela graça de Deus, o povo de Deus foi resgatado de lá como um poderoso depois de 70 anos ali.
Essa é uma segunda Babilônia. Uma terceira Babilônia não é uma Babilônia real, uma Babilônia literal, mas é uma Babilônia simbólica, representada por uma grande inimiga de Deus, uma Babilônia que é uma mistura de crenças, mistura de religiosidade, a mistura de pensamentos humanos, filosofias humanas com realidades bíblicas, né? E essa grande Babilônia, a profecia diz que é uma grande inimiga de Deus, assim, né? Assim como a Babilônia lá atrás foi uma grande inimiga de Deus, a primeira Babilônia, a segunda Babilônia que destruiu o povo judeu também foi uma grande inimiga de Deus. Essa terceira Babilônia, a Babilônia espiritual, também é uma grande inimiga de Deus, e as suas crenças realmente é uma grande mistura também, né? E assim como aconteceu lá atrás, que desceu o raio das nuvens e destruiu uma parte da Torre de Babel, Deus se levantará do seu trono também um dia para destruir essa grande Babilônia, que é uma mistura uma grande confusão de pensamentos religiosos, filosofias religiosas, é uma grande bagunça, né? Deus também se levantará, Deus também descerá, podemos dizer assim, né? Para ver o que essa grande Babilônia está fazendo, né? E vai tomar conta e vai mudar as questões todas aí, né? E vai fazer com aquilo com que esse grande empreendimento de fato ele seja desfeito, assim como foi a primeira Babilônia desfeita, assim como foi destruída a segunda Babilônia literal também, a terceira Babilônia espiritual também, ela será destruída. Amigo, essa foi então nossa lição de número 5, né? Lição de número 5 que tinha como título Todas as Nações. Que Deus tenha nos abençoado. Quem sabe na próxima transmissão nós tenhamos aí a participação do nosso querido amigo Esinaldo, nosso querido amigo, irmão e pastor Esinaldo, para que o assunto fique ainda mais gostoso de ser discutido, né? Quando a gente discute o assunto entre 2, 3 ou demais pessoas, realmente fica bem bacana. Então, que Deus te abençoe no sentido de que... Deus nos abençoe, né? No sentido de que na próxima semana nós possamos juntos estudarmos a palavra dele. Por favor, vamos agradecer a Deus pela mensagem, pela lição dessa semana que passou e nos preparar para a próxima. Oremos. Bondoso Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela lição que nós estudamos durante a semana que se passou. E nós queremos te pedir, querido Pai, que o Senhor nos ajude a continuarmos estudando a tua palavra, a fim de que na próxima semana, juntos, mais uma vez, possamos fazer uma somatória de ideias, a fim de que o nosso conhecimento possa nos fazer pessoas mais sábias. Não mais sábias no sentido de que nós tenhamos um nome reconhecido aqui nessa terra, não é essa a ideia, mas mais sábias no sentido de nós tomarmos a decisão correta, e a decisão correta é de estarmos inteiramente entregues em tuas mãos. Por favor, nos despeça em paz nesse momento, continue nas nossas vidas, nós te pedimos essas bênçãos por amor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Forte abraço, amigo, até a próxima semana. Tchau, tchau. Amor.